Meu nome é Leandro Lamano Ferreira, tenho 49 anos, sou educador, formado em História, Pedagogia, História pela USP, Pedagogia pelo Mackenzie, finalizando formação em Psicanálise pelo CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos. Trabalho há 26 anos na educação e dentro da educação já fiz de tudo um pouco. Quando a gente pensa as matrizes formadoras do povo brasileiro, seja a matriz indígena, europeia, a matriz indígena, europeia ou africana, e cada uma delas, dentro da sua pluralidade, o Brasil é o resultado desse encontro. E esse encontro, ele é mais do que a confluência dessas três frentes, dessas três dimensões, desses três grandes blocos. Quando a gente fala da matriz europeia, tem a predominância do português. Mas durante parte da nossa história, do período colonial, também outros povos europeus de alguma forma aportaram e deixaram suas marcas aqui. Tem os franceses, tem os holandeses, de maneira mais efetiva, os espanhóis, porque até um tempo a fronteira não era tão clara, e um tanto do que hoje não é Brasil já foi Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, na região do Uruguai, e um tanto do que é o nosso sul também foi ocupado por colonizadores espanhóis, mas há a predominância do português, isso é muito claro. É claro, mas não é absoluto, justamente por conta dessas marcas. Quando você vai para Recife e vê um garoto negro com olho claro, de alguma forma isso pode nos remeter a uma ocupação holandesa naquela região, ou na questão arquitetônica, ou nas questões culturais, a primeira sinagoga do Brasil, quando a gente vai olhando alguma possibilidade de existência religiosa formal, sem ser o catolicismo, isso se deu naquela região. Enfim, então, a matriz, quando a gente olha para a matriz europeia, tem a predominância do português, mas é importante marcar que não só. Quando a gente fala da matriz indígena ou da matriz africana, aí tem uma pluralidade. É preciso olhar para ela como bloco, mas também buscar a capilaridade, a singularidade que cada africano escravizado trouxe do seu local de origem, das suas tradições, dos seus costumes, da sua história. E a mesma coisa dos povos indígenas. São algumas centenas, se não alguns milhares de falas, de idiomas, de línguas. Então, quando a gente pensa nessas matrizes, é preciso entender que elas são mais multicoloridas do que aparentemente isso é percebido. E é no encontro das três que nós temos o que somos hoje. Um encontro, ora pela dor, ora pelo convívio, ora pela necessidade, mas que foi fazendo com que aquilo que é mais marcante em cada uma dessas matrizes fosse se perpetuando, porque muito foi se perdendo e muito foi se perpetuando. Há sobreposição em alguns aspectos do europeu, do português católico, que controlou e determinou os rumos do Brasil durante boa parte de sua história, mas isso não foi suficiente para conter a força da existência africana e indígena nessas terras, que seja pela resistência, seja pela necessidade, quando a gente pensa na questão da alimentação, da cura, no século XVI, no século XVII, o europeu não tinha muito o que fazer aqui. Ele contava com o indígena. Então, seja pela força da resistência, pela necessidade, pela permanência, essas matrizes atravessaram o determinismo europeu e construíram algo novo e também plural, porque o brasileiro não é uma coisa só. Então, é do encontro dessas três matrizes que a gente consegue entender um pouco quem a gente é hoje em dia.
quando a gente fala de miscigenação, a gente está pensando em gente, no primeiro momento. Essa foi a primeira necessidade que vai interferir na questão cultural. Quando os portugueses chegam aqui e começam a estabelecer um projeto colonizador, vieram prioritariamente homens. Era raro uma mulher europeia se deslocar para cá, por várias razões que, enfim, talvez não seja o foco desse momento da gente abordar, mas era difícil no século XVI, XVII, largar a vida na Europa, para eles, um lugar supostamente civilizado, para ir para um lugar selvagem. Se era difícil para muitos homens, naquela época, uma sociedade patriarcal, para a mulher era mais ainda. Se vinha, não vinha de forma autônoma, vinha acompanhando o pai, enfim. Ou seja, a miscigenação que se deu no encontro do europeu com a Índia, num primeiro momento, com a indígena, com a mulher indígena, já foi fazendo aquela criança nascer no meio das duas coisas, no meio desses dois povos. Porque ela tinha que ser batizada na Igreja Católica, mas quem cuidava dela no dia a dia era a mãe, prioritariamente. Então, o que ela vai comer, do que ela vai brincar, o que ela vai cantar, era a mãe que ia trazendo. Então, aquela miscigenação do encontro de um homem e de uma mulher foi trazendo um povo miscigenadamente, culturalmente, transformado, misturado e singular, porque não é nem o indígena, não é nem o europeu. E a mesma coisa com os africanos, que pela força, contra a sua vontade, e não que com os indígenas também fosse desejo deles a vinda dos europeus e a ocupação do território, isso trouxe muita dor, muito sofrimento para muitos povos, mas isso aconteceu, eles estavam no território deles. Os africanos não. E isso, de alguma forma, também aconteceu com a mulher africana que tinha um filho de um europeu ou de um descendente de europeu. Isso é um outro ponto que eu já chego. Muitas vezes pela força, muitas vezes essa criança não era reconhecida, era com a mãe que seguia. E também na mãe, no meio daquele grupo de pessoas escravizadas, oriundos de um mesmo lugar ou de diferentes lugares, ele ia construindo o seu caldo cultural, aquela criança. E é importante a gente pensar que quando vai se passando de geração a geração, aquele filho do europeu com a indígena, que já era um mestiço, vai ser considerado branco, que provavelmente vai se casar com uma outra indígena. E assim por diante. O povo brasileiro é mestiço desde o seu começo. Então, essa miscigenação, ela não se deu só no aspecto reprodutivo, da constituição de família, ela se deu por condição, como um imperativo para a ocupação desse território. Eu sei afirmar que na Igreja Católica a bênção é uma prática recorrente, historicamente constituída. A gente está chamando de benzimento uma prática de cunho religioso que pressupõe ou uma proteção ou uma ajuda para alguém. A gente está chamando de benzimento uma palavra de origem latina. Mas às vezes bater o galho de arruda poderia ter um outro nome na cultura indígena, dentro da mesma perspectiva, mas a gente está chamando de benzimento. As benzedeiras, elas usam horas, em alguns momentos. A Ave Maria, o Pai Nosso, o Rosário, alternando com uma mistura que ela faz com algumas ervas e algumas plantas que ela domina e conhece a função medicinal delas. Na Igreja Católica, as pessoas não benzem com a bênção que o padre dá, ela não vem junto com o remédio. Estou pondo isso porque a gente está chamando de benzimento uma prática que certamente a Igreja Católica traz, mas que ela vai ser apropriada, vai ser transformada por aquele brasileiro que está aqui, que já é uma mistura.
E também e vai poder acontecer nessa mistura, seja por meio de algo parecido como uma mandinga, seja por algo parecido como um ritual indígena, não importa, vai receber esse nome de benzimento, isso vai se perpetuar por algumas razões. Primeiro, porque não havia um controle forte da igreja, com capilaridade suficiente para controlar tudo isso que acontecia no Brasil colônia. E se não tem esse controle, isso não é impedido de acontecer, isso vai se disseminando, isso vai se repetindo e vai ganhando lugar na cultura. Segundo, pela falta de recurso. Às vezes era o que se podia. Era a reza do indígena, era o ritual de um africano que naquela hora que o padre benzeu não deu, não tem médico para cuidar, o senhorzinho procurava porque era o último foco de uma esperança talvez para alguma situação, alguém que se machucou, alguém que sofreu um acidente, alguém que está com uma doença, uma febre que não se cura. Na hora da iminência da morte ou do risco de morte, as pessoas recorrem ao que é necessário e é o que se tinha. E aí, se dá certo ou se não dá, que é uma questão de fé, é uma outra história que a gente pode discutir, mas é ao que se recorria. Então, teve espaço na formação do povo brasileiro isso, porque foi permitido o trânsito desses povos entre eles. Foi permitido? Não. Não foi permitido. Ele aconteceu. Se a gente cai numa lógica de um processo de colonização e de sobreposição de forças, que foi benéfico, que foi mais leve, e não foi. É como eu disse, foi na resistência e foi na necessidade que o que esses povos subjugados puderam manter, foi na necessidade e na resistência que as marcas, os registros desses povos subjugados puderam se constituir. E o benzimento, para mim, entra nessa lógica. Isso faz muito sentido. Quando a gente pensa que o ensino hoje não apresenta elementos que são característicos da cultura do nosso povo. O exemplo da folia de reis, da catira, do boi, enfim, e muitos outros. Quando se pensa que o espaço na escola para discutir, para apresentar, para se fazer conhecer aquilo que é marcadamente brasileiro, seja de maneira um pouco mais regional ou de maneira mais difusa sobre o nosso território, o fato de não ter muito espaço para isso é uma forma de fazer com que isso aos poucos se perca. E tem uma lógica colonizadora nesse aspecto, porque o colonizador tenta organizar o espaço que ele ocupa segundo a sua conveniência. Só que agora não é um colonizador mais externo que decide o currículo das escolas. A gente precisa tomar um cuidado. Tem a maneira como a escola foi pensada até o século XX e como se pensa hoje, mesmo nos documentos oficiais, nos órgãos de Estado, enfim. Mas se a gente pegar a trajetória do século XX, tinha pouco espaço para isso, porque nós olhávamos para uma cultura eurocêntrica, muito ocidentalizada, porque não é nem só o que é nosso específico do Brasil, América Latina, assim, o que se fala sobre o Oriente, né? O que se falava sobre o Oriente, o que se falava sobre África até o século XX na escola, era muito pouco. Então, era a permanência de uma lógica cristã, ocidental, eurocêntrica, que foi sendo posta em xeque. E mesmo no currículo isso veio se transformando. Porque no currículo hoje você tem por lei que trabalhar aspectos relacionados à importância do continente africano, das pessoas lá escravizadas, na formação do povo brasileiro. Então, se virou lei é porque naturalmente não acontecia. Em algum momento o pessoal falou, a gente precisa olhar para isso.
O nosso desafio é que até virar lei já é um passo, mas tornar isso realidade no chão da escola é outra. Falta muito para isso se tornar algo cotidiano. Se a gente está falando isso sobre a folia de reis, o que se dirá sobre o benzimento, o que se dirá sobre alguns eventos religiosos. O que é a lavagem da escadaria do Nosso Senhor do Bonfim pelas baianas? Isso fala muito do que é Brasil. Mas quando se fala disso na escola? Talvez um professor mais curioso, que tenha mais interessado pela temática, traga isso problematizando dentro de um recorte do curso de história. Enfim, mas isso não é lógica. Então, eu acho que tem avanços hoje importantes. Acho que tem a autoafirmação da população negra no Brasil é algo muito importante. O reconhecimento dos povos indígenas depois do que a gente passou nos últimos anos. Esse momento que a gente vive agora, de mais atenção, muito cuidado com a questão indígena, talvez reverbere mais no cenário escolar, mas não está instituído no seu cotidiano. É um ponto de atenção. Eu acho que, para além do que o sincretismo traz, que talvez seja uma aproximação entre diferentes matrizes religiosas, eu gosto muito de falar de interculturação ou de caldo cultural. O Brasil é o resultado disso. A gente está falando da indígena, da mulher indígena. Eu estava ouvindo Darcy Ribeiro esses dias, por isso que eu até conversei. E ele fala índio, índia. E eu sei que tem uma questão semântica importante, a gente precisa cuidar. Mas, enfim, aquela indígena que embalava o seu filho, toando uma canção própria, e que, de alguma forma, quando o filho ficava doente, levava para um líder religioso cuidar, né, daquela criança, era casada com um europeu, também batizava aquela criança. Aquele sujeito que nasce desse encontro vai se perpetuar isso, vai perpetuar essa lógica na vida. E nas questões religiosas, o Brasil é o resultado disso. É isso, a senhora que vai à missa no domingo, vai tomar um passe, e não passa embaixo da escada, ou bate na madeira 3 vezes, quando fala uma coisa que supostamente acha que não deveria falar. Eu acho isso lindo. É menos ortodoxo, é mais livre, permite a gente acomodar as nossas angústias com o recurso que for, o que algumas ortodoxias não permitem. Quando a gente fala de fé, em última instância a gente está buscando conforto. E esse conforto muitas vezes está vinculado. A gente tem fé porque quer acreditar que tem alguma coisa que acontece depois que a gente morre. Ou tem fé porque acha que tem coisas que não são possíveis de serem explicadas racionalmente, cientificamente, enfim. Poder ter esses pontos de apoio no aspecto religioso, na vida religiosa, é fundamental. E isso o brasileiro tem que valorizar. O que é um problema nos dias de hoje, porque a gente tem uma lógica fundamentalista estabelecida em algumas frentes religiosas que entendem o outro como inimigo. Muitas vezes, o sujeito que ataca uma religião de matriz africana bate na madeira. Mas na frente das pessoas para as quais ele fala, sustenta um discurso menos tolerante. A minha percepção sobre isso é que não tem jeito. O brasileiro é assim. E vai transitar, se não da igreja, para o terreiro, para o benzimento, para o cristal, para o esotérico. Essa liberdade religiosa, essa liberdade de transitar do brasileiro é incrível. Bom, no Brasil tem alguns espaços que isso marcadamente se dá de forma muito evidente. São Jorge, Ogum, dia de São Jorge, o pessoal vai de vermelho
na igreja, fazendo referência a algum isso, talvez na origem, isso foi a possibilidade que existia para quem não queria se desvincular das suas raízes. Então você identifica, porque o catolicismo ele é uma religião monoteísta na sua lógica primeira, de um único Deus, mas ele tem um funcionamento absolutamente politeísta quando a gente pensa na lógica dos santos. Por isso que também teve aderência dos orixás ou das divindades indígenas com a Igreja Católica, porque você tem na Igreja Católica a santa do endividado, o santo das causas impossíveis, o santo que cuida dos animais. Isso é de uma lógica, tirando a existência para os cristãos de um único Deus, que é a origem de tudo e a ele tudo se remete. Os santos têm um funcionamento de uma lógica politeísta. Essa possibilidade deu aproximação principalmente com as religiões de matriz africana. E o benzimento ele entra nesse encontro também. Porque a bênção é uma possibilidade católica de, como eu disse, de oferecer, de possibilitar uma proteção ou uma ajuda, mas o benzimento foi acontecendo com os recursos dos povos que aqui estavam. Então ele é resultado desse caldo cultural. Ele extrapola a lógica do sincretismo. Quando eu era muito criança, nasceu um cobreiro aqui no meu pulso. Era uma mancha. E aí minha mãe olhou e falou, vamos levar na Dona Virgínia. E eu fui na Dona Virgínia, que tinha um centro na casa dela, tinha um terreiro. E aí a Dona Virgínia, sem estar incorporada, nada, veio, pegou tinta, caneta tinteiro, jogou aqui, falou umas coisas, eu lembro que ela fez todo um ritual, o cobreiro sumiu. Eu não sei se foi a tinta da caneta tinteiro, não sei se foi a planta que ela usou, não sei se foi a oração. Mas essa misturada toda que estava naquele ato de benzimento resolveu a minha questão. E ela é alguém que aprendeu a fazer isso com uma outra pessoa, e que certamente, eu imagino, deve ter perpetuado isso. Então o benzimento está nesse entroncamento. Ele carrega um pouco de cada coisa e gera um caldo novo. Eu acho que não é nem mais um fenômeno só de Brasil, é um fenômeno mundial. A internet, o acesso às redes sociais, o mundo é híbrido hoje. No Irã, as pessoas têm acesso, controlado ou não, coisas que acontecem no mundo, na China, independente do controle. Mas aqui no Brasil, a gente consegue transitar e conhecer coisas, comprar produtos, fazer intercâmbio, fazer trocas, participar de grupos com pessoas, dependendo do assunto, pessoas do mundo inteiro. Primeiro que hoje isso é um fenômeno que é mundial. No Brasil isso já tinha um tanto porque nós somos muito plurais. O catarinense ele é muito diferente do pernambucano, em muitas coisas, em outras não. Tem um mínimo comum que não é pequeno que nos identifica com o brasileiro, mas tem os regionalismos que nos diferenciam. Quando a gente pensa no Brasil como um todo, talvez pensar na questão do benzimento ou da perpetuação de alguns aspectos mais importantes da cultura brasileira, algumas tradições, a gente tem que olhar, principalmente nós que vivemos nos centros urbanos de São Paulo, a gente tem que levantar um pouco a cabeça para enxergar o que está por fora. Porque às vezes a gente tem a impressão de que o que acontece aqui acontece em todo lugar. Tem a impressão de que o que acontece com a criança da classe média acontece com a criança da periferia. E um tanto é e um tanto não é. E eu imagino que áreas mais preservadas dessa lógica urbana é possível encontrar
mais elementos, ou eles se sobressaem mais dos aspectos mais tradicionais da nossa cultura. Mas também quando a gente olha para São Paulo, tem muitos centros culturais, tem muitos lugares de encontro, e que eles fazem florescer, eles perpetuam tradições. A lógica urbana, tecnológica, midiática que a gente vive hoje, ela determina muito, mas ela não explica tudo. Eu acho que é esse um pouco o olhar. Ela afeta diretamente. Vamos pensar os K-pop. Quando a gente ia imaginar que astros coreanos, artistas coreanos fariam sucesso no Brasil. E são febre aqui. Isso significa que tem mais coisa para dividir com aquilo que é do Brasil. Daí, aumenta ainda mais a importância daquilo que a gente estava conversando sobre qual é o lugar que a gente vai preservar. Qual é o espaço que aquilo que é nosso tem no processo de escolarização das crianças, tem nos centros culturais que devem ser disseminados pelo país. Quais são os lugares que a gente vai construir? Eu pensei em focos de resistência, mas talvez seja demais falar em resistência, ainda que também o seja. Mas como a gente vai garantir as permanências disso num mundo que é mais plural, que está mais dentro de casa? Tem uma youtuber que minha filha assiste que mora nos Estados Unidos, mas é brasileira, e ela faz desenhos, ensina a desenhar. E ela mostra a caneta que tem lá, o lugar que ela foi e comprou, não é a papelaria aqui do lado de casa. Um tanto de como as coisas acontecem num outro lugar que já vão fazendo parte. Eu estou falando de cotidiano, do dia a dia. Ela sai, vai na papelaria de lá, que tem trilhões de coisas, e ela volta e faz o desenho. E minha filha está entendendo como as coisas funcionam num lugar muito longe do que ela convive. Então, eu acho que é isso. A globalização, ela vem para acrescentar, ela vem para agregar. Talvez a gente se entenda mais como humano e menos como brasileiro, alemão, sei lá, sul-africano. Talvez se tem algo que eu tenho muita esperança que a gente possa ter mais possibilidade de comunicação e mais aceitação da diversidade. Por outro lado, isso assusta muita gente e acirra radicalismos. Mas enfim, eu imagino que essa possibilidade de ter que dividir aquilo que é nosso com o mundo, porque já acontece naturalmente, e receber aquilo que é do outro em casa tem que ser pro bem, mas a gente tem que entender quais são os focos de manutenção daquilo. E entender que, como espécie, algumas coisas vão desaparecer, outras vão mudar, outras vão se transformar. O que a gente vive hoje, se a gente pegar algum costume de algum povo asiático do século VII, tem algo que para eles era muito caro, eles não se imaginavam sem aquele elemento da cultura e que talvez hoje a gente não tenha nem conhecimento. Faz parte da nossa existência como espécie também, e transformando as coisas, e algumas coisas vão ficando para trás. Aquilo que tem um ancoradouro maior nas necessidades das pessoas, acho que tende a permanecer por mais tempo. Eu não sei se todas essas possibilidades afastam o jovem da ancestralidade, porque o contato com aquilo que é ancestral, acho que é uma demanda do humano. A gente gosta de ouvir histórias de como era a infância dos nossos avós, a cidade de onde eles vieram. Eu sou descendente de italiano, de espanhol, de polonês, de turco, Isso sempre aguça a nossa curiosidade, porque isso de alguma forma diz quem a gente é. Então, isso eu acho que é uma coisa, é um aspecto importante que assim, não se rompe vínculo com a ancestralidade. A questão é como ele vai acontecer. E é pela construção do sentido. A menina que viu a avó jogando jongo e viu a mãe, e quando criança jogou, vai fazer isso e vai querer ensinar para sua filha. E aí é um valor que vem pelo afeto também. Não é só pela prática.
Eu acho que tem um tanto que se preserva. Agora, obviamente, quanto mais coisas para a gente dividir esses interesses, mas eu não vejo a possibilidade disso se limitar ou de acabar. Eu acho que isso é um problema maior do que o contato com a ancestralidade. Isso é um problema da contemporaneidade. Isso é um problema. A falta de contato é um problema. Um novo funcionamento familiar, não. Mas a criança que não tem, ou o jovem que não tem esse contato com a ancestralidade, porque não senta para jantar com o pai, ou com a mãe, ou com os dois, ou com as mães, ou com os pais, seja lá o que for, ele tem outros problemas para além da relação com a ancestralidade. Ali tem outras questões, que obviamente quando a gente, numa linha de pesquisa que vai buscar a questão da ancestralidade, isso é algo que se aponta. Mas quando eu olho para esse jovem, eu entendo que ele tem outras questões. Da mesma forma que ele não tem, outros têm isso muito preservado. E se a gente pensar como cultura, pensar em um território um pouco mais ampliado, tem muita gente ainda que tem essa relação saudável. É que tem muita coisa muito superficial, tem muita coisa efêmera, mas nem tudo é superficial, nem tudo é efêmero na nossa lógica de vida. Aquilo que demanda necessidade permanece. Aquilo que demanda sentido, aquilo que constitui sentido, permanece. Aquilo que não constrói algum tipo de vínculo pode se perder. E aí vem entrar na lógica do efêmero. O que o Bauman fala é que as mudanças são muito rápidas. Ele vai apontando que nos últimos tempos as mudanças são tão rápidas que estruturas importantes como Estado, religião, escola, família, não puderam se transformar com a mesma velocidade que outras dimensões da vida humana. Ainda bem. Ainda bem. Porque senão a gente teria se perdido muito mais. No entanto, o fato de não ter se transformado no mesmo ritmo que outras dimensões da existência humana, talvez não nos permita ainda ter muita clareza do que preservar, de como preservar, ou do que precisa ser transformado, do que precisa ser mudado. Então, quando a gente pensa na modernidade líquida, assim, ela explica muita coisa hoje. Acho que o Bauman foi brilhante na maneira como ele construiu esse conceito. Porque, de fato, ele relata muito bem o que nós somos como sociedade. Assim, e o Bauman, não, pelo menos no que eu pude ler, ele não afirma que essa é a única lógica existente. Das transformações rápidas, dos relacionamentos que não se aprofundam, não duram. Ele fala que isso é um fenômeno, e de fato é. Mas quando a gente pensa nos movimentos, terraplanismo, quando a gente pensa nos movimentos mais conservadores que a nossa sociedade hoje está defendendo, muitas vezes é uma reação à velocidade dessas mudanças, e aí, talvez como contraponto, vai se estruturar naquilo que talvez seja que já é obsoleto, que já precisa ser superado. Talvez seja o contrapé à reflexão sobre o que o Bauman traz na modernidade líquida, porque também a gente está vendo alguma coisa nesses últimos 10 anos que ainda precisa ser compreendido. Eu diria que o maior desafio não é dos jovens, mas dos pais e dos avós deles, de não deixar de construir esse sentido. Quando o jovem vê sentido em alguma coisa, ele vai atrás. É a juventude que é o motor desse mundo. Talvez o jovem é que talvez seja o combustível necessário para todas essas permanências. Mas a responsabilidade acho que está mais
naqueles que vieram antes deles, de não deixarem se perder, de construírem sentido, de explicarem o porquê das coisas, de darem sentido para aquilo. Porque aí eles seguem adiante. A juventude não abre mão daquilo que é importante para ela. Acho que é por aí. O benzimento tem que vir para ajudar a gente naquilo que a gente precisa. Esse é um fenômeno contemporâneo. Talvez o que existe hoje, não que não existisse depressão anteriormente. Como é que um africano escravizado, arrancado de Angola, num canavial brasileiro, sei lá, da Bahia, no século XVIII, tendo deixado família e filhos, que ele poderia lidar com a vida? Muito provavelmente, muitos deles enfrentaram um quadro depressivo. Só que ele não tinha esse nome, não tinha o volume que a gente tem hoje. O benzimento tem que ser, para nos ajudar, tem que ser não. Eu entendo que o benzimento vem para ajudar as pessoas naquilo que elas têm como demanda. E essa demanda da depressão, os quadros emocionais mais fragilizados, é uma demanda da nossa época. E que haja benzedeiras e benzedeiros para tudo isso. Vai ser bom pra gente. Eu tenho muita esperança que a gente tenha canais, tenha dispositivos, tenha espaço, tenha recursos para cada vez mais valorizar aquilo que é nosso, que é brasileiro, que é interiorano, que é do litoral, que é caiçara, que é quilombola, que é indígena, que é do sertanejo, tendo espaço, tendo uma lógica de valorização daquilo que é nosso e buscando recursos, espaços. As perspectivas devem ser boas e é isso que eu quero acreditar. Eu tenho muita convicção de que hoje em dia o brasileiro se valoriza quando pensa do ponto de vista cultural, identitário, se valoriza mais do que antes, né? A síndrome do vira-lata. A gente vê o negro se afirmando como negro, a gente vê os indígenas lutando pelos espaços. Hoje em dia a gente vê outras pessoas não indígenas, brancas, também dando valor para isso. Entendendo que isso é bom, que isso é nosso. O que nós tínhamos antes é uma cultura predominantemente eurocêntrica, e ainda é, num tanto, né? Como uma maresia, tá aí, a gente não vê, mas tá aí. Mas eu vejo um movimento muito positivo na sociedade brasileira, das minorias, da diversidade, do reconhecimento dos regionalismos. Isso tudo é muito bom. E nem sempre foi assim. Então eu tendo a ser otimista nesse sentido. Acho que a gente perderia uma possibilidade de conforto, de acolhimento e de esperança, que o benzimento traz isso. É fundamental para a nossa gente. Independentemente da fé da pessoa, se ela acredita ou não. Quer dizer, quem procura um benzimento acredita. É um lugar de acolhimento, é um lugar de escuta, é um lugar de cuidado, é um lugar de bem-querer. Perde-se muito. Espero que isso não aconteça. Não vejo essa perspectiva do benzimento necessariamente desaparecer, eu vejo talvez se transformando. E ela é fundamental. É fundamental para o nosso povo. Fundamental para o nosso jeito de ser no Brasil.
tive experiências com benzimento na minha vida que foram muito importantes. Desde o convívio com a dona Virgínia, a dona Zilda, ela é mãe da minha tia, né? Ela é casada com o meu tio, a mãe dela, dona Zilda, que chamava de vó. Em muitos momentos, liguei, dona Zilda, meu telefone. A senhora benze a gente aqui, benze minha filha. A senhora me benze. Era tão bom. Ela faleceu, passou para minha tia. Sempre foi tão bom. Eu acho que é isso. O que aconteceria? A gente perderia algo tão bom. Tem uma importância. Tem uma importância muito simbólica. O benzimento é um jeito de ser do brasileiro. E eu sou muito afetado por isso. Felizmente, muito afetado.